elite agora! Minha tropa de elite tá aí! Que beleza! Porque hoje agora eu sou o Capitão Nascimento, amigo. E você vai ter que prestar atenção nessa visão. Minha tropa de elite está preparada. O treinamento já foi dado. Agora, amigo, é fácil, é faca e vamos acabar com essa concorrência. Vamos acabar com essa concorrência. Palavra neles. Agora batiou, passou. A coisa é séria. O negócio é assim, entrou no lugar agora no ambiente, amigo, tropa de elite, você é profissional de concurso agora, profissionalismo, não tem nada de amador, você teve um baita treinamento, vai chegar lá sem ansiedade, sem nervosismo, sem pressão, porque você já está acostumado com esse tipo de situação, não é verdade? Já está, você já está treinado. Agora então, vamos para a revisão, vamos nessa! Vai, começamos aqui com o Conselho Monetário Nacional do Sistema Financeiro Nacional, é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Se cair na sua prova, você já sabe, você coloca verdadeiro, órgão máximo, órgão máximo. Lembrou do Conselho Monetário Nacional? A primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o quê? Os três patetinhas. Lembrou do Conselho? Lembra dos três patetas? Matou todas as questões. Volta para mim. Matou as questões, é muito fácil. 3 pessoas jamais executarão algo no âmbito nacional, jamais. Então, não podem ter funções executivas do Conselho Monetário Nacional. Somente é um órgão regulamentador e normativo. Emite normas para o mercado como um todo obedecer, com certeza. Fiscalizar não é com ele. Verbos de ação também não é com ele. Ele é só um órgão político, pensante, articulante. Volta lá para mim. Não tem função executiva, porque só são apenas 3 pessoas. Atente-se aos verbos. É nos verbos que você vai matar uma questão de Conselho Monetário Nacional. Por exemplo, adaptar, regular, estabelecer, coordenar, fixar, são todos verbos pensantes, articulantes, coisas de Conselho Monetário Nacional, verbos políticos que não têm ação, jamais terão função executiva, assim que você vai matar uma questão de Conselho Monetário. Passamos então para o Banco Central, aí sim, ele vai ter que obedecer quem? O Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional mandou, o Bacen e a CVM obedece quem tem juízo e manda quem pode, amigo. É assim que funciona. Então está lá, Bacen vai obedecer o que o Conselho Monetário Nacional mandar. O Conselho Monetário coordena as políticas monetária, crediticia, cambial, orçamentária, fiscal e de crédito no país. E quem vai executar tudo isso? O Bacen fiscaliza os mercados financeiros e de câmbio. Então, é essa que é a atribuição do Bacen principal. Além disso, ele tem funções executivas. Por isso que você vai matar uma questão de Bacen analisando os verbos. Cuidado, não somente os verbos. Mas é uma grande saída para você conseguir matar essa questão. Por exemplo, executar, controlar, emitir, realizar. Olha só, pessoal, verbos de ação, verbos de execução. Executar, realizar, emitir, emitir papel moeda. Cuidado, quem autoriza a emissão é Conselho Monetário, quem emite é Banco Central e quem fabrica a gráfica é a Casa da Moeda, é assim que funciona. Então vamos lá. Estamos ali, esses são os verbos aqui que você vai matar, porque assim tem ação. O Bacen tem sede, diferentemente do Conselho Monetário Nacional que não tem sede. Sede em Brasília e filiais nas principais capitais. Só que temos um cuidado, lembra lá comigo, que temos exceções sim, cuidado para só, quando você só analisa o verbo, não exercite um pouco mais, vai até o final da frase, amigo, e dê uma olhadinha no final da frase. Se falar regulamentar a
compensação de cheques e outros papéis. Quem é isso? Quem que faz isso? É o Banco Central. Mas regulamentar não é um verbo de Conselho Monetário? É, mas aí temos uma exceção. Ele regulamenta a compensação de cheques e outros papéis. Vai na tela para mim. Por exemplo, estabelecer também é um verbo de Conselho Monetário Nacional, mas cuidado, também pode ser de Banco Central. Por exemplo, estabelecer as regras das instituições financeiras, estabelecer as regras dos diretores, tudo isso é de Banco Central também, cuidado. O Banco Central também tem os instrumentos clássicos de controle monetário. Quem coordena a política monetária é o Conselho, mas quem executa é o Bacen. E os instrumentos clássicos servem para você entender as atribuições do Bacen de forma mais precisa. Começando com o compulsório. Quem dá a taxa do compulsório, quem coordena a política monetária é quem? Conselho Monetário Nacional. Então, ele é quem vai dar a taxa do recolhimento do compulsório. Amém? Vai dar a taxa, vai dar a taxa. E quem recolhe efetivamente, quem faz o trabalho sujo para o Conselho Monetário Nacional? O Banco Central. Volta lá na tela. O Banco Central vai recolher o compulsório das instituições financeiras que trabalham com depósito à vista, prazo e poupança. O Banco Central vai fazer operações de redesconto que não tem nada a ver com descontar 2 vezes, e sim é uma operação de empréstimo que o Bacen faz às instituições financeiras para assistência à liquidez. Isso que é o redesconto. E também temos uma outra operação que o Banco Central faz, que é o Open Market. O que é o Open Market? Compra e venda de títulos públicos federais, que o Banco Central faz também para ajustar a liquidez da economia, comprando e vendendo títulos. Lá, essa que é a operação de Open Market. Na escassez e na falta, ele vai entrar comprando e vendendo títulos. É um instrumento mais ágil? Sim, mais rápido, mais versátil, mais utilizado. Tudo isso você pode colocar verdadeiro na sua prova de forma tranquila. Verdadeiro Open Marketing. Compra quando há excesso e vende quando há escassez. Títulos públicos federais. Vamos indo. Aí, dentro dos instrumentos clássicos, nós temos o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. É composto pela diretoria do Bacen, então é um comitê, mas o presidente do Banco Central. Qual é o objetivo do Copom? Modifica ou mantém a taxa Selic e seu eventual viés. Quanto mais baixa a taxa, ele está tentando estimular a economia. Quanto mais sobe a taxa, para tentar controlar a liquidez, está tendo um excesso de liquidez na economia, ele vai lá e dá uma controlada, tentando controlar a inflação, por exemplo. Vamos lá. Que mais que uma atribuição do Copom? Ele vai analisar o relatório de inflação, justamente para modificar a taxa Selic e seu eventual viés. A reunião é aproximadamente a 45 dias, não é exatamente, mais ou menos umas 8 por ano. Podem ter também reuniões extraordinárias, sem problema nenhum. Para isso que serve o Copom. Modifica ou mantém a taxa Selic e seu eventual viés. Lembra-se que o viés é a prerrogativa do Banco Central, do presidente do Banco Central, de poder alterar essa taxa sem precisar se reunir lá com os amigos. Aí, pessoal, para você matar uma questão de CVM que está no seu edital, é muito simples. Basta você ler os verbos lá da questão, se falar em regulamentar, disciplinar, controlar e fiscalizar, tropa de elite. É isso mesmo, são os verbos da CVM. Aí você vai combinar com as palavras-chave. Que palavras-chave são essas? Basta você olhar comigo aqui. As palavras-chave, se combinar os verbos, mais essas palavras, por exemplo, sociedade anônimas abertas, os títulos e valores mobiliários, não é mesmo? As ações, debêntures e commercial papers. Se falar que disciplina, bolsas e mercado de balcão, você coloca verdadeiro. Se fala que fiscaliza
Fundos de investimento você coloca verdadeiro, não é mesmo? Se fala que regulamento e fiscaliza mercado de capitais, que é uma palavra-chave também, você também vai marcar verdadeiro. É muito simples, você, tropa de elite, vai matar essa questão mais rápido que qualquer um da concorrência. É muito simples, basta olhar os verbos, mais as palavras-chave. Nem precisa demorar tanto, sobra mais tempo para fazer a redação. Isso aí, tropa de elite. Vamos fundo, vamos nessa. Aqui, com certeza pode cair isso daqui. Poupança, pessoal, mudou toda a regra, então cuidado, pode cair aqui em atualidades, como pode cair também na prova de conhecimentos bancários. Então, a remuneração da poupança teve uma reestruturação completa. Começamos na data cabalística, 4 de maio de 2012. Esta é a data onde tudo muda, onde tudo se transforma. Por quê? Se você fez um depósito antes de 4 de maio de 2012, a remuneração permanece a das antigas. Qual que é a das antigas? 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que é a taxa da inflação. Se a inflação sobe, a TR sobe. Se a inflação ficar negativa, a TR zera, não é mesmo? Agora, se você fez um depósito em 4 de maio ou depois de 4 de maio, o que acontece? A sua remuneração depende. Depende do quê? Depende do quê? Depende da taxa Selic, amigo. Se a taxa Selic está maior que 8,5, não acontece nada, amigo. Vai para a regra anterior, como se você tivesse uma poupança antiga. Agora, se a Selic está igual ou menor que 8,5, amigo, disparou o gatilho para você receber 70% da Selic mais a TR. Então, digamos que ela está indexada aos resultados da Selic. Partimos para o próximo assunto. Tempo é dinheiro agora, muito valioso. Vamos lá. Falar um pouquinho de CDB e RDB. Os dois são títulos de renda fixa, não é mesmo? São depósitos a prazo, verdadeiro nessa prova. As taxas podem ser pré-fixadas, pré-determinadas, você já sabe quanto vai ganhar, ou pós-fixadas, indexadas a algo no mercado. Por exemplo, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, os 3 T's, ATR, TJLP e TBF, são todos pós-fixados. Qual é a diferença, então, entre o CDB e o RDB? O CDB é resgatável e transferível para outra pessoa, não é mesmo? E o RDB é irresgatável e intransferível antes do prazo. E o CDB você consegue resgatá-lo, mesmo tendo feito um prazo de 3 anos, você consegue resgatá-lo antes do prazo. E o RDB vai ficar amarradinho com o banco nos 3 anos. É assim que funciona o RDB, irresgatável e intransferível. Continuamos, vamos lá. E o IOF, Imposto de Renda, e a carência, como é que funciona? IOF, temos a tabela regressiva lá para o CDB, para o RDB não faz sentido porque ele é irresgatável antes do prazo. Imposto de Renda também paga a tabela regressiva. Pode haver prazo de carência? A resposta é sim, pode, mas a maioria dos CDBs, por exemplo, indexada ao CDI, não tem prazo de carência, mas uma coisa é poder, outra coisa é as palavras radicais. Obrigatoriamente devem ter carência? Falso. Podem ter carência? Verdadeiro. Continuamos, meu querido, vamos nessa. Temos a data do aniversário sem proporção de rendimentos lá na poupança. Isso daqui é uma coisa lá da poupança, diferentemente do CDB-RDB. CDB-RDB é proporcional, remuneração é diária. Você já sabe quanto está ganhando diariamente. Agora, em se tratando de poupança, e é o que eu estou falando nesse exato momento, o aniversário
é sem proporção, ou seja, você tem que esperar um mês certinho lá na poupança para você ganhar o seu rendimento e não tem proporcionalidade, diferentemente do CDB-RDB, que temos proporcionalidade. Aqui não temos, temos que respeitar a data do aniversário. Atente-se que dia 29, 30 e 31 é a mesma coisa que você tivesse depositado no dia 1º. A poupança para PF e PJ sem fins lucrativos, ela é totalmente isenta de impostos, verdadeiro na sua prova. Poupança PF e PJ sem fins lucrativos não paga imposto de renda. E a poupança PJ com fins lucrativos, você vai pagar sim imposto de renda. E a remuneração é trimestral, diferente da PF e da PJ sem fins lucrativos, que é mensal. E a pegadinha de prova? Pode perguntar de manutenção, de conta de poupança? Pode ter manutenção? Sim. Pode cobrar tarifa? Pode. Uma coisa é poder, outra coisa é realmente cobra. Então tome cuidado com essa prova. Poder, pode. Se cobra ou não, é história, não é mesmo? Vamos nessa. Falar um pouquinho de mercado de capitais, no mercado onde eu transaciono títulos e valores mobiliários TVM, e esses títulos e valores mobiliários para a sua prova são as ações, as debêntures e as commercial papers. As ações, pessoal, são a menor parte do capital social da empresa, divididas em ordinárias nominativas e preferenciais nominativas. Ambas são nominativas porque você coloca o seu nome, é o contrário de portador. Ordinária, ON, ordinária comum. A comum te dá direito a voto. A preferencial não te dá direito a voto ou te restringe este direito. Em compensação, você tem preferências. Preferências no quê? Preferência no recebimento de dividendos, você recebe antes, você recebe mais do que os ON, 10% a mais. Então, preferência na liquidação da empresa. Se a empresa liquidar-se, você recebe antes que os ON. É assim que funciona a diferença dos ON e dos PN. Também temos na prova, se a prova cair, sociedades anônimas, a diferença entre sociedades anônimas abertas e fechadas. Qual é a diferença disso? As abertas é que têm acesso à bolsa de valores e mercado de balcão, e as fechadinhas só têm acesso a mercado de balcão. Essa que é a diferença. Vai cair uma questão, você mata na hora, sem problemas. Certo? Se falar de bolsa, meu amigo, a nossa é a BMF Bovespa. Ela tem fins lucrativos, é uma sociedade anônima de capital aberto. Você pode ser dono da bolsa, basta comprar as ações da bolsa, que são negociadas dentro da própria bolsa, não é mesmo? Mas você pode negociar fora da bolsa, não pode? Pode. No mercado de balcão. Mercado de balcão é qualquer transação fora do âmbito de bolsa. Mercado de balcão organizado ou comum. O organizado tem um ambiente de negociação, exemplo a CETIP, e temos o mercado de balcão comum, transações com títulos e valores mobiliários, fora do âmbito de bolsa de valores, que também não tem ambiente transacional. Não é mesmo? Um dono de uma SA passou esses títulos, vendeu para um parente. Isso aí não teve ambiente de negociação e não foi na bolsa. Isso é mercado de balcão comum. Vamos nessa, amigo, vamos nessa. Continuamos. Pessoal, lembre-se que a sociedade anônima sem acesso direto à Bolsa de Valores não tem acesso direto. Esse acesso é por meio de corretoras, distribuidoras e bancos em geral. Qual a diferença entre corretora e distribuidora? Só o nome, porque as atribuições são iguais. Eles fazem subscrição de títulos e valores mobiliários verdadeiro, transações com câmbio verdadeiro, metais preciosos verdadeiro, administram fundos de investimento, administram verdadeiro, administram clubes de investimento verdadeiro. Então eles têm as mesmas atribuições. Ambos têm acesso à Bolsa de Valores, que era a única diferença, agora não é mais. Então está tudo correto. Voltamos para lá.
não tem acesso direto, tem que ser por intermédio de uma corretora, distribuidora ou banco de investimento. Então, é assim que faz a intermediação. E os investidores, a mesma coisa. Você não tem acesso direto à bolsa. Você vai acessar através de quê? Corretoras, distribuidoras ou o seu banco, não é mesmo? O que mais, pessoal? E se perguntar da liquidação das operações, quanto tempo demora para cair o dinheiro na sua conta se você vender as ações? D mais 3. E quanto tempo demora para você pagar se você comprou? D mais 3 também. Liquidação física e financeira, se perguntar na sua prova, D mais 3. E aí, pessoal, se cair mercado primário e secundário sobre mercado de capitais ou mercado financeiro, é muito simples. Mercado primário vem de primeiro. São ações novas, emissão de títulos novos para o mercado comprar. É a capitalização da sociedade anônima em dinheiro, verdadeiro para a sua prova. Mercado primário é a primeira vez, ó. Ações novas chegando no mercado, cheirinho novo, beleza. E mercado secundário, pessoal? Mercado secundário são ações pré-existentes. Eu comprei uma vez ações da Petrobras no mercado primário, revendi essas ações lá para uma outra pessoa, um outro investidor. Isso é mercado secundário. Títulos já negociados outrora, títulos já existentes. E se falar em mercado primário e secundário de câmbio, não tem nada a ver com o mercado primário e secundário do mercado de capitais ou financeiro. Mercado primário e secundário de câmbio é primário de câmbio, entrada e saída de divisas do país. Secundário, operações dentro do país com câmbio. Não tem nada a ver com dólares novos e dólares velhos. Seguimos, vamos nessa. Se falar de debênture, pessoal, é um título de renda fixa, geralmente de longo prazo, mas também não tem prazo mínimo. Quem pode emitir são as sociedades abertas não financeiras, mas temos exceções, não é mesmo? Quais são? BNDES, sociedades de leasing, companhias hipotecárias. Mas já é conhecimento da tropa de elite mesmo. Então, sociedades abertas não financeiras, você não vai ver o BB emitindo debêntures. Podem vir com garantias, pode ser que não venha. Onde vai estar essa garantia escrita? Onde vai estar dizendo que vem com garantia ou não? Na escritura de emissão da debênture, que é o contrato, lá diz todas as regras da debênture. Também, nas debêntures, tem os agentes fiduciários, que funcionam como o advogado do investidor. E os bancos mandatários é quem vai ajudar a emitir a debênture para a sociedade anônima de capital aberto, por exemplo, a Petrobras. Seguimos. Eu acho que vai cair fundos de investimento, hein? Estou cheirando que vai cair fundos. Se falar que cai o fundo, quem é que fiscaliza esse troço? É a CVM. A CVM vai fiscalizar os fundos de investimento. Fundos de investimento, você tem que lembrar que são divididos em cotas. É um condomínio verdadeiro na sua prova. Temos também, essas cotas são atualizadas, o valor delas diariamente. É chamado marcação a mercado para evitar falcatrua e para distribuir o lucro de forma uniforme. Você tem que saber que os fundos de investimento são classificados de acordo com os papéis que tem lá dentro. Por exemplo, fundos de renda fixa, fundos de renda de ações, fundo cambial, fundo da dívida externa, os fundos referenciados, não é mesmo? Que aí podem cobrar a taxa de performance ou não, pode ser cobrado ou não. Então tem várias classificações dos fundos aí. O que mais de fundos? Pode cobrar IOF? Pode, a tabela regressiva? Sim, se for fundo de renda fixa, tranquilo. Cobra imposto de renda? Cobra. Além disso, cobra 2 vezes. No resgate, você vai pagar, e o come cotas 1 vez a cada semestre. E em maio e em novembro, independentemente de você ter resgatado.
Quanto à liquidez, varia de fundo para fundo. Pode ser de D+0, D+30, até fundo fechado que não dá para resgatar. Por exemplo, os fundos imobiliários, você vai ter que vender esse troço lá no mercado secundário, não é mesmo? Continuamos. Eles não têm cobertura de fundo garantidor de créditos. Não tem. Você, para entrar no fundo, leia o prospecto, que é o resumo do fundo, ou o regulamento. Pode ser cobrado taxas. Taxa de administração, que é anual, cobrada diariamente. E temos a taxa de performance, pode ser cobrada. E temos o chamado Chinese Wall, muralha da China, que o patrimônio dos fundos de investimento não podem se confundir com o patrimônio da instituição financeira. Se a instituição financeira faliu, o patrimônio do fundo de investimento não tem nada a ver. Então, continuamos. PGBL e VGBL. Os dois são benefícios livres. Você escolhe como você vai receber o seu PGBL e o seu VGBL. Não é mesmo? Sim. Não há garantia de rentabilidade mínima, porque esses recursos são aplicados onde? Em fundos de investimento. Não tem como saber, não dá para garantir quanto que você vai ganhar por mês, por exemplo, ou por ano. É trabalhado com o quê? Com estimativas. Continuamos. Podemos ter portabilidade nos planos de PGBL e VGBL? Sim, portabilidade sim. Só que tem que ser de VGBL para VGBL, de PGBL para PGBL. É assim que funciona. Entre eles não dá. Não dá para fazer portabilidade. Pode ter prazo de carência nesses tipos de plano? Pode, geralmente são meses, quem sabe anos. Cada tipo de plano tem a sua carência. Eles também podem vir embutido um seguro de vida. Por exemplo, com pensão por morte, por exemplo. Pode ter, também pode ter. Cuidado, quem fiscaliza isso não é o Banco Central, hein? Não é o Banco Central. Te liga, malandro. Voltamos, vamos nessa. Os custos, taxa de administração, taxa de carregamento que incide na parcela. E qual é a diferença deles? O PGBL é para ricos e o VGBL é para pobres. Então a diferença está na tributação, amigo, na tributação. Vamos nessa. Temos as entidades abertas e as entidades fechadas. Aberta você vai vender, porque todo mundo pode participar. Vai vender lá no banco que você vai trabalhar. A aberta é com fins lucrativos, tem finalidade do lucro. Vai cobrar do investidor taxa de carregamento, taxa de administração, não é mesmo? Está vinculado ao Ministério da Fazenda, essas entidades. E quem fiscaliza é a SUSEP. A SUSEP que fiscaliza as entidades abertas para todo o mundo. Todo mundo. A fechada, você quando entrar no BB, vai ser oferecido para você. Então você vai dizer o quê? Vou participar, porque só a panela participa, amigo. O mundo todo não, só você que faz parte da panelinha, do Banco do Brasil, ou da Caixa, ou da Petrobras, e por aí vai. Esta é boa, porque é sem fins lucrativos, amigo, não visa o lucro, é para dar uma boa aposentadoria para você. Se cobrar alguma taxa, é só para cobrar os custos administrativos, não é mesmo? Está vinculado com o Ministério da Previdência. A grande jogada aqui é que temos o patrocinador, e aqui não temos no patrocinador. Cadê o patrocinador na aberta? Não tem, não tem. E quem fiscaliza a fechada é a Previc, também conhecido esse tipo de fundo como fundo de pensão. Fundo de pensão. Partimos. Se cair, pessoal, título de capitalização é barbada. Você já sabe a minha jogada. Para começar, não fiscaliza o Banco Central, não. O Banco Central não fiscaliza esse tipo de produto, não. Quem é que fiscaliza esse tipo de produto?
Quem fiscaliza esse tipo de produto, pessoal, é a SUSEP. A SUSEP fiscaliza o título de capitalização. E o que é o título de capitalização? É uma economia programada, você vai economizando de forma programada e concorre a prêmios. Prêmios semanais, prêmios semestrais, todos esses tipos de prêmio você pode concorrer. Pode ser em valor monetário, como também em bens, sem problema algum. Não é a remuneração dos títulos de capitalização, é a TR, e somente a taxa referencial. Cuidado, se você resgatar antes do período de vigência, do prazo de vigência, você vai sofrer o pênalti, que é a tabela de deságio. Também podemos ter no título de capitalização carência. E prazos, cuidado com os prazos. Prazo de pagamento não é a mesma coisa que prazo de vigência, não é mesmo? Temos títulos de capitalização de pagamento único e pagamento mensal. Tudo isso verdadeiro na sua prova, galera. Uhul! Uhul! Tô muito louco! Agora, pessoal, se falar do mercado de câmbio para você, o regime de câmbio flutuante no país. O regime de câmbio no país é o câmbio flutuante. Quem dita o preço? Quem dita o preço é o mercado, é a lei da oferta e procura. Mas o Bacen vai deixar esse mercado soltinho na vala? Vai deixar? Claro que não, ele vai entrar lá no mercado. Vai entrar no mercado, o Bacen, intervindo nesse mercado, comprando e vendendo dólar, atenuando as oscilações bruscas de preço, pessoal. Que mais? Temos as taxas de câmbio. As taxas não tem nada a ver que é uma porcentagem, não. Nada a ver. É um valor absoluto, R$ 2,05, R$ 1,80, R$ 1,60. E como é que se ganha dinheiro no mercado de câmbio? Comprando e vendendo esta moeda. Você vai comprar barato e vender caro. Então, temos as taxas de compra e as taxas de venda. Por exemplo, no dólar comercial, no dólar turismo, na taxa PETAX do Bacen do interbancário. São tudo isso, são taxas, pessoal, taxas. Continuando, em regra, o Bacen tem monopólio das operações de câmbio e autoriza instituições a operar nesse mercado. É uma concessão. Temos também, pessoal, o contrato de câmbio, que é a formalização da operação de câmbio. Formalização é o contrato de câmbio. Câmbio manual com a mão, dinheiro em espécie, câmbio sacado apenas em contratos. Temos o sistema Sisbacen, que é o sistema do Banco Central que registra essas operações de câmbio e outras operações também, que é o sistema do Banco Central, e o Siscomex, que é o sistema de comércio exterior fiscalizado pela Receita Federal do Brasil, fiscalizado pelo Banco Central e fiscalizado pela Secretaria de Comércio Exterior. Tudo isso é o Siscomex, se cair na sua prova, pessoal. Vamos lá, as garantias podem ser pessoais, as da Jussara, não é mesmo? As fidejussórias, e dentre elas destacamos o quê? O aval e a fiança. Assinou o aval, se deu mal. Garantia solidária, não tem benefício de ordem, dadas em títulos de crédito. E temos a fiança, que é a garantia acessória, pessoal. Garantias acessórias, tem benefício de ordem, não é mesmo? E dada em contratos, por exemplo, contratos de aluguel, é assim que funciona a fiança, mas também temos garantias reais, amigo. Quais são essas garantias? São as garantias que envolvem bens, e essas garantias podem ser o penhor, que no seu caso é o mercantil, que cai na sua prova, a hipoteca e a alienação fiduciária. Penhor mercantil é bens móveis. Posse e propriedade geralmente são de quê? Do devedor, mas vai depender do contrato, mas a regra é essa. Que mais? A hipoteca, a regra é bens imóveis. Bens imóveis. Posse e propriedade continuam sendo do devedor. Cuidado que eu posso hipotecar um navio ou uma aeronave que são considerados bens imóveis. Que mais? Para finalizar, uma boa garantia que o banco usa é a alienação fiduciária. Pode ser dado tanto como bens móveis no seu carro,
como nos imóveis também. E a diferença é da posse e da propriedade. Posse você continua usando, mas a propriedade, quem é dono é quem? A instituição financeira, amigo. Por isso que muda tudo. Aí estão as garantias. Se cair fundo garantidor de créditos, o limite lá dos valores é de 70 mil. Incide aonde? Nos depósitos à vista, a prazo e poupança. Naqueles lá que não pode colapsar a instituição financeira, lá os investidores. Os recursos oriundos são de onde? São privados. As próprias instituições financeiras é que pagam para ter o fundo garantidor de créditos de forma obrigatória, não é nada facultativo. Quem brinca com aquele tipo de depósito é obrigado a participar do fundo garantidor de créditos, depositando uma porcentagem bem pequenininha lá desse saldo dos depósitos. O que o FGC não contempla, que já caiu em prova? Debêntures, ações, commercial papers. Fundos de investimento não contemplam por causa do Chinese Wall. Os depósitos judiciais, sei lá por que não contempla, mas não contempla. Isso que interessa na sua prova. E letras do Tesouro Nacional ou qualquer coisa que cair do Tesouro, quem garante é o governo e nada a ver com o Fundo Garantidor de Créditos, pessoal. E a fiança bancária é o banco que garante uma operação de crédito. Lavagem de dinheiro, pessoal. Se cair lavagem, quem é o órgão da inteligência financeira do país? É o COAF. E quais são as etapas? Colocação, quando eu coloco, por exemplo, dentro das instituições financeiras. A segunda parte é ocultação, não dá para saber de onde veio, aí ferrou. Colocou e não dá para saber de onde veio, ele vai integrar formalmente na economia, e essas etapas não necessariamente seguem nessa ordem, pode se misturar. Vamos nessa, pessoal, continuamos. Agora, vamos lá para atualidades, pessoal. O que pode cair em atualidades? Qualquer coisa, não é mesmo? Então vamos ver, para você bolar uma redação bacana lá e começar atualidades, perceba o cenário que nós estamos inseridos. O cenário, estamos com crise, que gerou uma crise financeira dos bancos em geral, posteriormente gerou uma crise econômica com péssimos resultados de PIB a nível mundial. Não foi isso que aconteceu? Foi. Então, começou na Europa, principalmente no Sul, nos países do Sul, na Espanha, na Grécia, na Itália, enfim, e eles não estavam pagando seus títulos públicos federais e as políticas de austeridade, tudo aquilo mais. Estendeu para os Estados Unidos também, começou junto lá também nos Estados Unidos, e todo esse lixo veio para onde? No Brasil. Aí o Brasil cresceu menos, não foi isso? Cresceu muito aquém do esperado. Queríamos crescer 4,5%, quanto é que crescemos? 1,5% apenas, foi muito pouco, entramos na zona da piada, não foi isso? Então, o que o governo estava fazendo para tentar estimular a economia e afetou o sistema financeiro nacional e bancário como um todo? Então vamos. Aconteceu que o crescimento do PIB foi abaixo do esperado e o governo, então, adota medidas de estímulo econômico e usa as instituições financeiras para tentar alavancar a economia. Como, pessoal? Com aquela famosa política expansionista da moeda, não é mesmo? Com que? Com a redução histórica da Selic. Nunca na história desse país teve uma redução da Selic tão baixa. Hoje está atualmente 7,25%, isso embaratece os empréstimos em geral, pessoal. Estimular o consumo na economia, quando a gente barateia o crédito fica muito barato. Estamos tentando estimular o consumo da economia com isso. E o sistema bancário, o que fez então com a Selic base? Baixa, que é referência para os créditos no país como um todo, é a taxa de referência. Então, o que aconteceu com o sistema bancário?
a queda nos juros, pessoal, e a queda nas tarifas também. Começou com os bancos públicos e depois estendeu-se para os privados. Foi um rally de juros baixos. E o que aconteceu com o rally de juros baixos? Um aumento do volume de crédito absurdamente. Nunca tivemos tanto crédito e o crédito nunca esteve tão fácil nesse país, não é mesmo? Mas com isso, tivemos, pessoal, o aumento da inadimplência. E se temos aumento da inadimplência pelos bancos, os juros estão baixos. O que aconteceu com os lucros dos bancos? Estão caindo, os lucros estão caindo. Então, tivemos um aumento do consumo por causa disso. Tentamos estimular a economia por causa disso. O aumento das vendas no varejo está aumentando demais. A economia está em pleno emprego, né? Conseguimos alterar a poupança, pessoal, para baratear os financiamentos habitacionais. Mesmo com a alteração da poupança, né, que o rendimento ficou ruim, o aumento da captação aconteceu. Tem mais saldos depositados na poupança. É um paradoxo isso aí. Na verdade, é um paradoxo da ignorância. Então, por que tivemos que alterar a poupança? Para baratear os financiamentos habitacionais. Todo mundo está pegando financiamento habitacional. Os preços dos imóveis estão disparando. Então, tem economista que está dizendo o quê? Que pode acontecer no país a bolha imobiliária. Se vai ocorrer ou não, ninguém sabe, mas já está se comentando. Então, também para fugir desse negócio de crédito, foi regulamentado, pessoal, o cadastro positivo, que é o contrário do cadastro negativo do Serasa SPC. Quem paga seus empréstimos vai pagar menos taxa de juros lá no banco. Essa que é a finalidade do cadastro positivo que apareceu lá. Também o bolão, que antes era proibido, foi regulamentado. Todo mundo jogou na Mega Sena da virada, não é mesmo? Porque o bolão foi regulamentado. Bancos faliram, alguns bancos faliram no ano passado, em 2012, pessoal. Banco BVA, se cai na sua prova, verdadeiro. Banco Prosper, Banco Cruzeiro do Sul, todos esses faliram e o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, foi lá e interviu nesses bancos, não é mesmo? O Banco Central e o FGC interviram nesses bancos aí. Porque esses bancos, pessoal, são instituições financeiras e, como sendo instituições financeiras, contam com Fundo Garantidor de Créditos, pessoal. E cuidado, o FGC das cooperativas, você sabe que Fundo Garantidor de Créditos não contempla para as cooperativas, mas está sendo montado o Fundo Garantidor de Créditos das cooperativas, está sendo montado, porque o atual não contempla. Que mais de atualidades do sistema financeiro? Um alto crédito para a galera, endividamento das famílias. Então está tendo um aumento do endividamento. Não é mesmo? E se falar de investimentos, como é que está o mercado hoje? Ó, a rentabilidade das rendas fixas baixaram. Por quê? Porque a taxa Selic deu uma baixadinha. Se a taxa Selic baixou, o que aconteceu? Os investimentos em geral, os rendimentos baixaram, o CDI está dando muito pouco, não é mesmo? Então, você está procurando agora alternativas de investimento. A moda agora é fundos imobiliários, fundos fechados imobiliários, né? Fundos indexados à inflação ou renda variável. Assim que está o cenário de investimentos hoje. Pessoal, muito obrigado, tropa de elite, osso duro de roer. Vocês vão chegar lá, vão destruir a prova, acabar. Chega lá, não tem ansiedade e insegurança. Vocês já estão preparadão. Fatiou, passou, é faca na caveira e acabou com a concorrência, pessoal. Tchau, depois passa, manda um e-mail agradecendo. Valeu, pessoal, até a próxima. Quer dizer, não vai ter próxima porque você vai passar, não é mesmo? Até sei lá quando, pessoal. Boa prova. Até amanhã. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.